Olá família, graça e paz, tudo bem? Vim aqui compartilhar com você mais uma palavra, a nossa série Reinando em Vida. E hoje eu quero falar com você sobre os valentes do rei. E para isso, quero iniciar com a leitura de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8 até o 17, que diz assim: São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus, Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém? Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Irmãos, então, para nós falarmos sobre os valentes do rei, eu decidi utilizar essa porção da palavra que mostra esses 3 valentes de Davi. Como você sabe, o exército de Israel, ele foi formado por Davi. E aquilo que acontece, ou ainda aconteceu no Antigo Testamento, ele é uma sombra da plenitude, ou seja, do propósito de Deus. E quando nós estamos falando de reino, então o reino de Israel, ele aponta como uma imagem, como uma figura, como um tipo do reino de Deus. E Davi aqui ele aponta, obviamente, para Jesus. E Davi, então, ele tinha um exército muito forte, ele foi formado, assim como Jesus forma o seu exército, isso fala da igreja. Davi tinha 37 principais valentes, e dentre esses 37 ele tinha 3 principais valentes. E o que é valente? Valente é alguém forte, é alguém corajoso, é um guerreiro, viril e poderoso. Só que quando nós vamos agora para a perspectiva do reino, nós precisamos de considerar, principalmente a partir do Evangelho de Mateus, nós precisamos considerar que o estilo de vida do reino, a maneira de viver no reino, ela é totalmente diferente do mundo. E aí então existe algo que é chamado de paradoxo, que é essa aparente contradição. Então Jesus mesmo vai dizer que no mundo é de um jeito, mas no reino é de outro. Então quando nós vamos falar de valentes do rei, antes de nós chegar nesses 3 valentes, eu quero aqui você conceituar de fato o que é um valente para o reino de Deus. E aí, usando essa perspectiva de paradoxo, nós precisamos de entender e aí usar a palavra de Deus para conceituar o que é um valente, para que a gente possa ter revelação e aí então reinar em vida. E aí eu quero usar alguns textos que vai falar de outros paradoxos para nós entender que essa dinâmica que Jesus usa. Então por isso que, para, não convencer você, mas para demonstrar para você que quando nós vamos falar de valente, nós precisamos de entender com a perspectiva do reino. Então lá em Mateus 16, 25, tem um paradoxo do reino, que diz assim: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse achará. Então entendeu o que é um paradoxo? Lá em Mateus 20, 16, Jesus também fala: Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mateus 20, versículo 25, Jesus diz: chamando-os junto para si, Jesus disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim.
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, esse será o servo de vocês. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, será o servo de vocês. Então olha só, é um paradoxo do reino e Jesus está falando sobre liderança, Jesus está falando sobre governar. Então ele está dizendo que governar no reino é através de servir. Quem quiser ser o maior, ele seja o mais servo, ele seja o menor. Lá em Mateus 23:12, Jesus também fala, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Outro paradoxo. Agora vamos lá para 1 Coríntios. Olha o que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 1:26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Irmãos, então, paradoxos do reino. E aqui nós começamos a entrar nesse conceito de valente do reino. Então o apóstolo Paulo diz que quem foi chamado não é alguém muito poderoso na carne, não é alguém muito sábio na carne, não é alguém de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, os fracos. Deus escolheu esses humildes, então, as coisas desprezíveis, diz em outra tradução. Para quê? Para envergonhar os outros. Então nós começamos a entender que o valente do reino, ele na verdade não é alguém forte, na verdade ele é alguém fraco. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então vamos lá, o que é o valente do reino? O valente do reino é aquele que é fraco diante de Deus. O valente do reino é fraco diante de Deus. E por que ele precisa ser fraco diante de Deus? Eu creio que você já percebeu nesses textos. Para que a força de Deus possa fluir através dele. Então vamos lá, é um conceito fantástico, que o Espírito me tem trazido revelação. Se eu sou fraco diante de Deus, eu me torno forte diante das circunstâncias. Então se eu sou fraco diante do meu rei, eu me torno forte diante dos desafios. Se eu sou fraco diante do reino de Deus, eu me torno forte na terra onde Deus me colocou. E nós estamos falando sobre reinar em vida. Então por que agora muitas pessoas elas não conseguem reinar em vida? Por que por vezes nós não conseguimos dominar sobre o lugar que Deus nos colocou? Por quê? Porque nós somos muito fortes diante de Deus. Se eu sou forte diante de Deus, eu vou me tornar fraco diante das circunstâncias. Então se eu não permito que Deus me governe, se eu não permito que o reino me domine, que eu não seja governado e eu não sou submisso ao rei, eu agora vou ser governado pela terra. Só que a ideia de Deus é que nós venhamos a governar sobre a terra. Então o chamado para ser valente de Deus não é porque eu sou bom, não é porque eu sou muito forte, não é porque eu tenho muitas capacidades, pelo contrário, o método de Deus é o oposto. Nós vimos ali Paulo falando, e o próprio Jesus, quando ele vai escolher os seus discípulos, Jesus, e ele que escolhe aquelas pessoas que até então não eram pessoas bem-sucedidas para o mundo. Davi, acontece, esse é o exército de Israel, é dessa maneira. Para quê? Para que agora se torne um valente. Deus é quem faz esse valente. Mas eu e você precisamos entender que é necessário sermos fracos diante de Deus, para que eu e você venhamos a ser fortes diante da terra, no mundo, no lugar que Deus nos colocou. Porque nós somos representantes do reino. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Então, o valente do reino
ele é o fraco. O fraco é esse que se humilha. Na verdade, o fraco é aquele que é humilde de espírito, não humilde para o mundo. De novo, vamos lá para os conceitos. Humildade para o mundo é totalmente diferente da humildade do reino. Humildade para o mundo está ligado à questão financeira, geralmente. Então, quando vê uma pessoa lá muito pobre, as pessoas olham e dizem, nossa, como ele é humilde. Uma pessoa muito humilde. Considerando a questão financeira, considerando pobreza, só que no reino não é pobreza. Humildade no reino está ligado com a condição espiritual. E o valente do reino é esse representante do céu aqui na terra, é esse que é fraco diante de Deus e se torna forte diante do mundo. E aí Jesus mesmo fala em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outra tradução diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o humilde de espírito é do reino. O humilde de espírito é do reino, ou seja, o reino é um reino de humildes de espírito. O reino é composto, o governo é composto. Agora, a equipe de governo de Deus aqui na terra, ela é composta dos humildes de espírito. O comando, o domínio aqui na terra, por conta do governo, está ligado com os humildes de espírito. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 3 também, só que agora eu quero ler na versão ampliada, diz assim, abençoados, bem-aventurados, felizes, invejáveis e espiritualmente prósperos, com alegria de viver e satisfação no favor e na salvação de Deus, independentemente de suas condições exteriores. São os pobres de espírito, os humildes, que se consideram insignificantes diante do Rei, pois deles é o reino dos céus. Esse é, irmãos, o valente do reino. É aquele que é humilde, é aquele que é pobre de espírito, aquele que é necessitado. Então agora o que eu preciso entender? Eu sou humilde de espírito não por conta de uma característica minha natural, mas por conta da revelação do Rei. Então, humilde de espírito está ligado em saber que eu sou do reino, em saber que eu tenho um Rei sobre a minha vida, o qual me submeto em todos os momentos. Mas também eu sei agora que eu fui enviado para cumprir um propósito aqui na terra. Então, humildade está ligada em submeter ao Rei e crer no propósito que Ele tem para a minha vida. E quando eu estou vivendo esse propósito, humilde de espírito está ligado com ser guiado pelo Rei para cumprimento de propósito. Então, humildade de espírito é equivalente ao valente. Humildade é valente. Então, humilde de espírito é valente. Humilde de espírito no reino, ele é o valente na terra. Esse é o valente do Rei. Ok? Esse é o paradoxo, né? Eu falei tudo isso para chegar aqui com você, para nós entendermos. Humilde de espírito é o valente do reino. E aí o próprio Jesus fala lá em Mateus 18:1, numa ocasião que acontece com seus discípulos, diz assim, naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Ou seja, vamos lá, quem é o valente do reino? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, preste atenção, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Vamos lá, versículo 4 de novo. Mateus 18, versículo 4. Jesus diz, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o valente do reino. Aquele que se humilhar como esta criança é o valente do reino. Então você entendeu aqui que Jesus não está falando de criança. Jesus está falando dos fracos de espírito. Jesus está falando dos humildes de espírito. Jesus está falando dos valentes do reino. Só que ele está dando o padrão, é como essa criança, ou seja, é humilde de espírito. Lá em Lucas 18, versículo 15, acontece um fato bem parecido. Diz assim, traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse,
Deixem os pequeninos, deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Lembra que nós lemos Mateus 5,3? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Então, criança aqui é equivalente a humildes de espírito. Então, Jesus não está falando de criança, Jesus está falando dos humildes de espírito. E ainda, Jesus está falando dos valentes do reino. Então, Jesus está dizendo, deixem os pequeninos, venham até mim. Deixa eu aqui parafrasear, ok? Deixem que os pobres, deixem que os humildes de espírito venham a mim. Não impeçam, porque deles é o reino de Deus. Vou melhorar aqui para nós entendermos. Deixem os humildes de espírito vir até mim, porque eles são os valentes do reino. Eles são os meus representantes do céu aqui na terra. Aleluia! Olha só que poderoso. Jesus diz, em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ou seja, humildade, humilde de espírito. Então agora você entendeu o que é valente do reino? Valente do reino não é alguém muito forte. Valente do reino não é alguém super poderoso. Valente do reino não é alguém autossuficiente. O valente do reino não é aquele que, uau, tem muitas qualidades. É aquela pessoa que é bem sucedida para o mundo. Não estou dizendo que você não pode ser bem sucedido no mundo, não. Mas eu quero dizer que ser bem sucedido no mundo não é qualificação para ser valente do reino. A qualificação para ser valente do reino é humildade de espírito. E humildade de espírito é eu me submeter ao reino, me submeter ao rei. Humildade de espírito é essa posição eterna de carência do Senhor, da graça dele, da palavra dele, do favor dele. Humildade de espírito é alguém que carece diariamente, constantemente, eternamente do Senhor. Ele não é autossuficiente, ele é dependente. Esse é o humilde de espírito, e esse é o valente do rei, esse é o valente do reino, e agora ele tem um propósito para se cumprir como valente. Então, se eu e você queremos governar e dominar a terra, qual que é a nossa ação? Qual que é a nossa posição? Fraco diante de Deus, humilde diante de Deus. Por que muitos casamentos não avançam? Por que muitos casamentos não conseguem romper? Por que muitas pessoas não conseguem governar na sua casa? Não conseguem governar os seus filhos? Não conseguem governar no seu trabalho? A sua vida? Não conseguem governar a si mesmo? Não conseguem governar o seu corpo? São dominados, por outras coisas, dominados por vícios, dominados por emoções, dominados por pensamentos, dominados por vontades suas. Por quê? Porque são muito fortes. Não vai reinar em vida, não é valente do reino. É muito forte diante de Deus, é resistente diante de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, gente, para nós agora, avançar para os 3 valentes de Davi. Mas eu preciso que você conceituar para você o que é um valente do reino. Senão você vai achar que é alguém muito forte. E na verdade não. É alguém que é fraco diante de Deus. É alguém que submete diante de Deus. É alguém que se sujeita a Deus. Independente da circunstância. Você pode estar sofrendo uma enfermidade, mas a sua submissão é a Deus, não é a Satanás. Você pode estar passando uma crise financeira, mas a submissão é a Deus, não é a Satanás. Satanás não tem governo, não tem domínio, não. Porque quando você submete a Deus, e aqui está, em Tiago 4,6, você submete a Deus como se fosse automaticamente consequente, você resiste ao diabo. Você sabia que Satanás não teme aquilo que nós podemos fazer para Deus? O que mais Satanás teme é a nossa submissão a Deus. E isso ofende Satanás, porque ele não submeteu. Amém? Então o valente do reino é alguém fraco. Vamos lá agora falar dos 3 valentes de Davi. E o primeiro deles é Josebe-Basebete. Josebe-Basebete é um nome muito bonito, Você que aí está escolhendo nome para os seus próximos filhos é uma sugestão, ok? Mas você sabe que os nomes carregam um significado profético, ok? E o nome Josebe-Basebete no original hebraico quer dizer habitando em repouso.
E a palavra diz que ele é filho de Taquemônio. Taquemônio quer dizer tu me farás sábio. Então vamos juntar tudo junto, vamos juntar aqui, né, todas essas informações proféticas acerca da vida desse irmão. Nós podemos dizer que Josebe-Basebete, ele é um valente do rei. E ele é alguém que habita em repouso, ou seja, ele está confiado em Cristo, porque a gente sabe que repouso é Cristo. Aqui está o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Ou seja, Josebe-Basebete é alguém que vive baseado no descanso, vive baseado em Cristo. Tu me farás sábio, está ligado com o quê? Com as atitudes, ser na dependência de Deus. Então, diante do que eu falei para você, o que é o valente, diante desse significado profético de Josebe-Basebete, nós conseguimos entender como ele, com uma lança, atacou 800 filisteus e matou todos numa batalha só, sozinho, ok? E os filisteus aqui, eles representam os demônios. E aí demonstra então agora essa ousadia de Josebe-Basebete, essa posição de ataque. E é isso, irmãos, olha só a implicação. Meu Deus, isso aqui pode mudar e transformar a sua vida. Se você vive intimidado, condenado e acusado diante do mundo, diante da terra, diante dos demônios, eu quero dizer para você, se torne fraco, vulnerável, dependente, humilde de espírito diante de Deus. Porque você vai se levantar dali sendo Josebe-Basebete, indo para cima, não tendo medo de enfrentar, que seja demônio, que seja desafio, qualquer outra coisa. Por quê? Porque nós estamos baseados no Senhor e as nossas atitudes são na força dele. Não importa o tamanho do desafio, não importa qual que é a missão que Deus me enviou, não importa o lugar, não importa nada. Gente, porque o Senhor me enviou, o Senhor enviou você para guerrear em nome do Rei. E você é o valente do rei, você está confiado no rei, não em você, porque lembra que você é fraco diante do rei, é quando você é fraco diante do rei que você se torna forte aqui agora. Então por que você por vezes não se sente encorajado diante dos desafios? É porque é muito forte diante de Deus. Se torne fraco diante dele, para que você seja agigantado pelo Espírito de Deus para os desafios, para as circunstâncias, para as guerras, ok? Em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação ao seu trabalho, em relação ao propósito que Deus tem na sua vida. Aleluia, irmãos. Segundo, Eleazar também carrega um significado profético. Eleazar significa Deus ajudou, ou ainda, o poder de Deus é a sua força, ou ainda, o poder de Deus é a sua ajuda. Diz que ele é filho de Dodô, significa seu amado. Neto de Aoi, que significa irmão da paz. Então Eleazar é um valente do rei. Ele aponta para aquele que guerreia com base no poder de Deus, porque sabe que é amado, sabe que está em paz com Deus, ou seja, é justificado por conta de Cristo. Oh, irmãos, isso aqui muda totalmente a história. Quando você tem convicção que Deus é a sua força, você é amado de Deus e você está em paz com Deus, Deus é por você, não é contra você, você se levanta como Eleazar. E se nós for avaliar, naturalmente, esse irmão, ele é muito fora da caixa. Porque diz que Israel ficou desafiando os filisteus e não apareceu ninguém para a guerra, ok? Lembra que isso acontece com Davi, né? Os filisteus desafiam Israel 40 dias por conta de Golias. E ninguém vai para a guerra, ninguém vai para a guerra, até que Davi vem e arranca a cabeça do gigante. E é interessante que esse espírito aqui, né, de ousadia, de fé no Senhor, ele passou de Davi para os seus valentes. Olha só que poderoso, aleluia, irmãos. Isso é outro vídeo. Mas isso é fantástico. Aí o que Eleazar faz? Ele diz que quando os filhos de Israel já tinham se retirado, tinham ido embora, ele foi atacar, ninguém veio, ele foi atacar. E ele guerreou com os filisteus sozinho, até que a espada dele, o texto diz que até que ele cansou, mas a espada dele ficou grudada na mão dele, ou seja, é como se ele se tornasse um com a espada. E ali diz o texto que ali o Senhor efetuou um grande livramento a Israel. E o resto do povo veio só depois para recolher os despojos da guerra. Só que você sabe que a espada, segundo Efésios 6, ela é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus.
Então Eleazar estava guerreando com base em uma palavra. O texto diz que o braço cansou, ou seja, a força dele cansou, mas ele tinha uma palavra. Uau, ele tinha uma palavra que ele guerreou. E a minha pergunta para você é, qual que é a palavra que Deus deu para você? Qual que é a palavra que você se tornou um com ela, que você se apropriou agora dela, que é por causa dessa palavra que você levanta da sua cama todos os dias, é por causa dessa palavra que você não desiste, é por causa dessa palavra que você crê que Deus vai fazer algo relevante através da sua vida? Qual que é a palavra que Deus falou para você? Você ficou ouvindo talvez outras vozes e esqueceu da palavra que Deus deu para você? Quando você é fraco diante de Deus, você se torna forte diante das circunstâncias, porque Deus te deu uma palavra. Nós precisamos somente de uma palavra, é essa palavra que sustenta, é por essa palavra que você derrota os demônios, entende? É essa palavra que você derrota a acusação, a condenação, a depressão, a ansiedade, a enfermidade. Você derrota ela como um valente do rei. Não é na sua força natural, mas é na força da palavra do rei, irmãos. Aleluia. Para finalizar, outro irmão, Samar. Eu não sei, se não fosse ver esses três, eu não sei quem é que era o mais fora da caixa. Mas Paulo diz isso, né? 1 Coríntios ele diz, né? Que aquele que é espiritual ninguém discerne, né? Ninguém entende ele. Jesus, na verdade, fala em João 3, né? Que aquele que é do Espírito não sabe onde é que vem, não sabe onde é que vai, é aquela confusão toda. Então esses três valentes é assim, humilde de espírito é assim. E aí Samar. Não, Samar significa espanto ou assombro. Só aqui nós já temos o perfil desse irmão, espanto ou assombro. O texto diz que ele é filho de Agé, que significa eu aumentarei, ou seja, algo crescente. Ele é Ararita, que significa habitante da montanha, ou ainda, habitante das alturas. Olha só, é um assombro crescente, habitante das montanhas, que é habitante do reino. Então Samar é um valente do rei, que é um espanto e assombro para os seus inimigos, que de forma crescente manifesta o céu na terra. Lá em 2 Samuel 23:11, diz que Samar, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, todo mundo fugiu dos filisteus, a não ser Samar. Samar foi para o meio do terreno. Irmão, isso aqui dá um filme, né? Na verdade, isso aqui dá um desenho animado. Eu estou falando aqui, eu fico imaginando Samar, um guerreiro no meio do terreno de lentilha. E ele defendeu e matou os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. A plantação de lentilhas, ela aponta duas coisas. Primeiro, o campo aponta para um lugar geográfico. E eu falei para você algumas semanas atrás, nos últimos vídeos, que Deus nos coloca num lugar geográfico. Pode ser uma casa, pode ser uma cidade, pode ser uma empresa, pode ser uma região, uma escola. Deus nos coloca num lugar geográfico. E aquele lugar é o nosso campo missionário, é o nosso lugar de atuação. E assim como os filisteus representam os demônios, talvez os filisteus eles vêm tentar tomar o seu campo, ou ainda o campo que Deus colocou você. E a minha pergunta é, qual que é a nossa posição diante disso? Outras pessoas fugiram, mas Samar permaneceu. Então eu e você precisamos ser Samar. Se Deus colocou você no lugar, não saia. Posicione-se, defenda, lute por aquele lugar. Se Deus deu um casamento para você, lute por esse casamento. Os demônios não querem, eles vêm para intimidar você. Se Deus colocou você numa empresa, se Deus deu uma empresa para você, colocou você num lugar, lute, defenda, derrote os demônios ali. Se Deus colocou você numa cidade, não saia, defenda. Você pode sair se Deus enviar você, aí é outra questão, mas nós estamos falando aqui dos filisteus, que são os demônios. O valente do reino, ele permanece. Foi Deus que me colocou aqui, somente Ele para me tirar. Foi Deus que me deu essa esposa, foi Deus que me deu esse marido, foi Deus que me deu essa família, mas não, nada vai me tirar isso aqui. O Senhor me deu, eu vou guardar, eu vou cuidar, eu vou defender com todas as minhas forças. Por que muitos desistem então do casamento? Desistem do negócio que Deus deu, desistem do seu trabalho, desistem da cidade que Deus colocou,
desistem, né, de educar os seus filhos, acabam abrindo mão por quê? Porque são fortes diante de Deus, logo são fracos diante disso, aceitam a intimidação dos demônios, aceitam a intimidação dos filisteus, e aí acabam abrindo mão, acabam, né, agora abandonando o campo que Deus deu, o lugar geográfico que Deus deu. Mas também, segunda coisa que representa esse campo de lentilhas, as lentilhas então apontam para suprimento, porque o lugar que Deus colocou você também está ligado com o suprimento, está ligado com a provisão, inclusive financeira, e talvez principalmente financeira, que nós podemos aplicar. Então você acha que simplesmente está abandonando, seja o seu trabalho, né? Aqui talvez se aplique mais o trabalho e a empresa. Você está abandonando, porque Deus colocou você ali naquele lugar, para que você agora possa desfrutar da provisão financeira que Deus vai gerar a partir daquele lugar. Então não abandone, os inimigos querem roubar você, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então se posicione como Samar, não entregue, não faça isso. Esse é o valente do rei, irmãos. Esse é aquele que se posiciona e não desiste. E olha o que acontece, né, para nós finalizarmos esse vídeo. Diz que Davi está lá no acampamento e ele tem um desejo de beber água de Belém, beber água do poço que está junto do portão de Belém. E esses três, eles ouviram isso. O que eles fizeram? Eles romperam, né? Diz o texto. Eles passaram no meio do exército, no meio do acampamento dos filisteus e foram até Belém pegar água para Davi. Só que quando eles voltaram, Davi, né, você viu no texto, ele derrama como libação e diz: eu não sou digno de beber essa água, custou a vida desses homens. Ou seja, Davi adora a Deus, né? Davi não está desperdiçando água e nem o esforço dele, Davi está adorando a Deus por conta dos valentes do reino. Uau, isso aqui é poderoso demais. Só que a pergunta é, uma coisa é nós nos submetermos ao rei por conta de uma ordem dele. Outra coisa é nós agora entendermos o desejo do rei. Davi não colocou uma lei, eu quero. Não, era um desejo. E é esse que é o estirpe do valente do rei. Ele não faz somente o que Deus manda. Ele não faz somente o que o rei manda. Isso eu quero dizer que isso já é bom. Isso está ligado a uma obediência, ok? Está ligado a uma obediência. O que é obediência? A obediência é o seguinte: Deus diz para não mentir, eu não vou mentir. Deus diz para não adulterar, eu não vou adulterar, ok? Por quê? Porque eu estou obedecendo a Deus, ok? Isso é muito bom. Só que o outro aspecto é a submissão. Você pode obedecer, isso está ligado com uma atitude exterior, mas o seu coração não está em linha, ou seja, aí você não é submisso. O propósito de Deus, ou ainda o valente do rei, é aquele que é submisso. O submisso, ele está disposto a cumprir com o desejo de Deus. E qual que é o desejo de Deus? Deus quer usar a sua vida, a sua família, para que uma cidade seja salva, para que essa região seja salva, para que pessoas sejam impactadas, para que o céu manifeste aqui na terra. Deus deseja que você reine em vida. A sua casa, os seus filhos, você reine em vida e você brilhe como uma luz no meio das trevas e a glória de Deus manifeste através da sua vida. Então esse é o desejo. E aí, agora finalizando mesmo, Davi queria beber a água do poço de Belém. E é tão poderoso isso, irmãos, que na palavra de Deus tudo aponta, né, para o reino, para o rei e para a família real. E aqui nós vemos Jesus, o rei. Belém, você sabe, Jesus nasceu em Belém. E a água aponta para a palavra, a água aponta para o próprio Cristo também. Então Davi queria beber o quê? Beber de Cristo. Aquilo que eu e você podemos beber hoje. Ok? Deus nos deu Cristo e Cristo então nos resgatou, da morte nos trouxe para a vida. Cristo nos redimiu, nos comprou, pagou pelos nossos pecados, nos fez aceito por Deus e agora nos deu autoridade e diz: ide fazer discípulos. Jesus disse: toda autoridade foi me dada no céu e na terra, agora a autoridade está com vocês. Jesus diz: aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Jesus diz que desligar na terra será desligar no céu. Jesus nos deu autoridade, Ele nos tirou lá do lamaçal e nos colocou agora no trono, no palácio real. Nós somos embaixadores e nós somos valentes do rei para que o nome dele seja exaltado e o céu manifeste aqui na terra. Eu quero declarar sobre você: você é um valente do rei.
Eu quero declarar que o Senhor vai trazer revelação da sua identidade real. Você não é mais pecador. Você creu em Cristo, você recebeu a vida de Deus, você agora é justo. Você agora é da realeza, você agora é do reino. Você agora é um valente do rei, ok? Para que o nome dele seja exaltado através da sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.